Continuando o nosso programa nesta terça-feira, vamos continuar aqui nossa conversa sobre economia, inflação, preço da gasolina, com o economista Leovigildo Cavalcante. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de máscaras, né, Vanúvio? Pois é, um assunto que repercutiu hoje aqui no estado do Rio Grande do Norte. As máscaras voltaram a ser recomendadas em ambientes fechados no estado. O secretário estadual de Saúde, que emitiu portaria, fala sobre o assunto. Nas 2 últimas semanas tivemos um recrudescimento no número de casos confirmados de Covid no estado. Isso exige de todos nós alerta e mobilização para fazer aquilo que todos já sabemos: aumentar a proteção contra a transmissão, com o uso de máscaras, em ambientes fechados, em momentos de aglomeração, intensificar a testagem dos sintomáticos e também pessoas que tenham contato com pessoas confirmadas com a doença, Nos ambientes de trabalho, procurar manter um certo distanciamento físico entre as pessoas e, mais do que isso, intensificar a vacinação. Completar as doses, quem está com doses atrasadas de reforço, seja a 3ª dose, a 4ª dose, procurar as unidades de saúde para fazê-lo, para que a gente assim melhore e fortaleça a imunidade. Então esperamos e contamos com a colaboração de todas e todos e a atuação dos serviços de saúde em cada município, para que a gente possa manter o controle da doença sem maiores danos, evitando desta forma sobrecarga sobre o serviço de saúde. Não é uma obrigatoriedade, é uma recomendação, mas uma recomendação vinda das autoridades de saúde. Essa tendência vem acontecendo em todo o mundo, já em principais cidades do país e agora aqui, estados do país e agora aqui no Rio Grande do Norte. Então, realmente, fica a cargo de cada um, porque não é uma obrigatoriedade, mas acho de bom tom, viu, Vanúvio, utilizar neste momento. Os números estão crescendo, ambientes fechados, principalmente aglomerados, seria bom realmente utilizar o uso da máscara e também não esquecer das medidas de higiene, lavar sempre as mãos, manter distanciamento, uso do álcool em gel. Eu acho que isso é uma coisa, não é para a gente relaxar, porque as atividades foram liberadas, inclusive o uso da máscara, mas são ações que a gente vai ter que incluir na nossa rotina, porque a gente vai ter que conviver com o vírus agora. A gente pode dizer que a pandemia arrefeceu, mas o vírus vai continuar existindo e a gente vai ter que colocar como hábito essas medidas. A gente vai ter que caminhar ao lado da Covid-19, aprender a ter todos esses cuidados, vez por outra, mas é muito importante a vacinação. O governo alerta, inclusive, que quem está já com idade de tomar a D4, que tome. Quem é agora da saúde, tome também a vacina. Graças a Deus, a vacinação avançou muito e livrou muita gente de UTI, livrou muita gente da morte. Então, se você está no tempo de tomar a vacina, seja a da Covid, seja a da influenza ou outras campanhas, que acontecem durante o ano aqui no país, vá lá com seu caderninho de vacinação numa UBS para você atualizar aí a sua imunidade. Pois é, vamos voltar aqui conversar com o professor Leovigildo Cavalcante. Quero mandar um alô para a Caquinha da Odete Rosado, que diz que adora o cenário político. Muito obrigada pela audiência. Professor, essa inflação que a gente está vivendo é culpa da pandemia? Bom, nós temos alguns elementos de ordem, digamos assim, macroeconômica, E quando falamos do aspecto macroeconômico, estamos falando de uma série de outros elementos. Estamos falando da questão do nível de emprego, estamos falando no que diz respeito à questão do arrefecimento, no que diz respeito às atividades desenvolvidas, E juntando a isso, nós temos alguns elementos. Que elementos é esse? Nesse período de pandemia, foi necessário o governo federal intervir diretamente no que diz respeito a gastos públicos. Então, quando você força muito no que diz respeito a atender a população através de benefícios sociais, você quebra em algum momento o teto. E no momento em que você joga muito dinheiro
na economia, né? Para que você tenha uma ideia, apenas no primeiro ano foi gasto cerca de 52 bilhões de reais para poder atender os municípios, estados e, obviamente, parte da população em relação de benefícios. Você vai gerando, de certa forma, um processo inflacionário artificial, né? Posteriormente, você tem um outro problema, é de que há necessidade, boa parte das empresas, de uma forma geral, da necessidade de financiamento. E aí você abre a questão do crédito. Quando você abre a questão do crédito, você, de certa forma, potencializa, principalmente no que diz respeito ao surgimento do processo inflacionário. E aí você rompe justamente aquela meta que o Banco Central tinha estabelecido em torno de 4%. E aí chega-se um determinado instante em que você pega justamente uma questão internacional, principalmente no que diz respeito à elevação do preço do petróleo. E aí, por que eu faço essa referência? Porque 70% de tudo que é transportado no nosso país é via rodovia. E isso influencia diretamente no que diz respeito ao preço dos alimentos, ao preço dos produtos. Aliado a isso, também temos outro elemento, que foi a questão da elevação do preço do dólar. E aí faz com que nossas mercadorias, principalmente as commodities, fiquem mais baratas no exterior. E aí nós temos, principalmente no que diz respeito aqueles produtos que vão potencializar a produção de proteína, milho, soja, entre outras coisas. Vamos ter a exportação, principalmente no que diz respeito à proteína animal direcionada ao mercado externo, ou seja, então você tem um desabastecimento do mercado. Obviamente, quando você tem esse desabastecimento do mercado, você tem uma elevação do nível geral de preço e, além disso, você tem um processo onde, de certa forma, você tem um gasto público até mesmo exagerado. Então, o que é que acontece? Foram uma série de fatores que foram complementando o outro, que fizeram com que esse processo inflacionário chegasse no seu teto. Então, não é tanto que o Banco Central, através do Boletim Focus, está projetando já uma inflação para esse ano de 8,89%. Ou seja, e a tendência é de que, continuando a guerra e, obviamente, a elevação do nível de preços, principalmente da gasolina, você vai ter, obviamente, uma elevação também do preço dos produtos. Então, é importante dizer de que, mesmo sendo uma ação eleitoral, é importante a intervenção do governo como uma forma de tentar arrefecer a elevação do nível geral de preço, principalmente diminuindo o principal fator no que diz respeito ao custo, principalmente dos bens produzidos e transportados no país. Professor, o senhor já está há vários anos vindo aqui no cenário político, falando sobre economia, explicando para quem está em casa sobre esses altos e baixos, né? Eu lembro que em 2019, no começo do governo do presidente Bolsonaro, o senhor veio aqui otimista com a equipe formatada por Paulo Guedes para tocar a economia. Veio tudo isso que o senhor falou aí, todos esses problemas. Só que eu percebo na fala do senhor que existe a interferência política ainda na economia e isso tem feito total diferença. O senhor acha que mesmo com a equipe ali do ministro Paulo Guedes, com a equipe formatada do jeito que o senhor comentava antes, a política interferiu nisso tudo? Bom, eu sou até suspeito em falar isso porque eu conheço vários membros, inclusive ministros, são amigos pessoais que estão no atual governo, e posso dizer sim, a política que eles planejaram, como eu disse, no ano de 2019, estava perfeita. Estava perfeita, porém a influência política, de certa forma, minou boa parte do trabalho. Um exemplo, a questão das reformas. Ora, foi muitas vezes tema de um congresso que nós temos aqui em Mossoró, chamado Congeste, que abordávamos a necessidade de reformas. Então foi feita a reforma trabalhista, mas faltaram outras reformas, principalmente no que diz respeito à reforma tributária, que é a da mais importante, ou seja, isso que afeta diretamente o bolso da população de uma forma geral. Faltou
a reforma institucional no que diz respeito à questão dos gastos de uma forma geral, né? Então, quer dizer, foram elementos que foram travando a pauta e fazendo com que as medidas que foram desenvolvidas pela equipe não pudessem surtir efeito como deveriam ser. Então, o que é que a gente acontece? Chegamos agora já praticamente no final do governo, temos avanço em algumas áreas no que diz respeito às ações, no que diz respeito a, inclusive, o desenvolvimento, mas outras nós temos o quê? Um travamento no que diz respeito, principalmente por falta de decisão política de colocar à frente. Tem solução, professor? E a solução, ela, por exemplo, depois das eleições, quem for assumir, se o presidente continua ou se outra pessoa assume, vai conseguir encontrar uma solução? E se conseguir, curto, médio ou longo prazo? Bom, vou fazer 2 cenários. Digamos que continue o determinado presidente. Então, para ele colocar à frente essas determinadas ações, a grande pergunta, ele vai ter maioria, ele vai ter sustentabilidade no Congresso para caminhar? Então, essa é uma pergunta. Digamos que ganhe Lula, né? Lula, será que ele vai seguir um pacote mais liberal, menos liberal? E ele terá no Congresso a possibilidade de colocar adiante essas determinadas reformas? Bom, essa é uma pergunta e é um grande vazio, porque até agora, apesar de já estarem em campanha, né, mas estão no período de pré, até agora não saiu a carta econômica nem de um nem de outro. Ou seja, não se vislumbrou cenários baseados nas políticas ou nas ações que eles vão fazer em relação a determinados pontos. Por exemplo, questão do emprego, questão do processo inflacionário, questão da política internacional e principalmente no que diz respeito à questão cambial. Ou seja, até agora nós não temos um cenário, seja Bolsonaro, seja Lula, ou seja, porque basicamente está polarizado nesses dois, elementos que possam direcionar a resolução dos problemas que nós temos atual. Professor, ideal seria aumentar a oferta ou estimular o consumo? Bom, a grande questão, eu posso dizer a você que tivemos no governo Dilma. Boa parte do processo inflacionário gerado, boa parte do endividamento das famílias se deu em função do consumo. O certo é você direcionar todo o processo de crescimento do país em investimentos. Então, no momento em que você faz políticas que gerem a questão de investimentos, obviamente que você vai ter uma maior geração de empregos, uma maior geração de renda, e aí você faz com que todo o fluxo econômico seja, de certa forma, digamos, não prejudicado, principalmente pelo endividamento das famílias de uma forma geral. Quero mandar um alô para João, da UPA do BH, sempre ligado. A gente tem aqui o Dantas Rocha, da Abolição 4, está dizendo, é verdade, o Ciro falou sobre isso, é só balela política. Ele está se referindo à questão da proposta da PEC, a questão da CPMF, de zerar os impostos federais como uma proposta eleitoreira. A gente tem também a participação aqui do Damião Sandro, da Abolição 5. Ele pergunta... professor, por que o Brasil tem que acompanhar o dólar? Exemplo, trigo e combustível nacional é autossustentável. Não, bom, tem uma grande mentira que é colocada para toda a população, de que nós somos autossuficientes em petróleo. Não é verdade. Se a gente for falar no volume total, sim, nós somos autossuficientes. Mas no tipo de combustível que nós consumimos, não. É tanto que boa parte do nosso petróleo vai para fora, é refinado e retorna ao país. Então, obviamente que quando ele vai para fora e há o processo de refino, ele é obrigatoriamente sujeito e posto às questões internacionais, ou seja, de como é determinado o preço. Então, obviamente, pela Petrobras, por ter o capital aberto, é necessário ela seguir a questão da política internacional no que diz respeito à determinação de preço.
Isso é um elemento básico. Em relação a trigo, por exemplo, nós não somos autossuficientes, né? Obviamente, somos autossuficientes em soja, em milho, mas existem alguns grãos que ainda somos, digamos assim, dependentes principalmente do mercado externo. Professor, a gente tem pouco tempo, mas a pesquisa que a faculdade está fazendo em relação, o departamento está fazendo em relação ao Mossoró Cidade Junina, no aspecto econômico, já se tem algum dado em relação ao evento? Bom, temos alguns dados, vou deixar para falar quinta-feira, né? Vocês perturbaram tanto que eu vou apenas dizer alguma coisa, mas temos algumas coisas positivas, principalmente no que diz respeito a projeções em relação à geração de emprego. Tínhamos projetados algo em torno de 5 mil empregos diretos ou indiretos gerados nesse período, porém, pelas nossas projeções, isso aí tende a ser bem maior. Um outro elemento, a pesquisa que nós fizemos em 2017 gerou um meio circulante em torno de 12 milhões de reais e a gente tem somente em termos de saída, a prefeitura coloca o lançamento de 2 editais que juntos dão perto de 20 milhões, ou seja, então somente o gasto público já supera, inclusive, o que circulou na economia daquele determinado período, né? Vamos ter também um outro elemento no que diz respeito a investimentos, principalmente do setor privado, para que vocês tenham uma ideia. Claro que eu não vou dizer quais são as empresas, bares e restaurantes, mas apenas 4 bares investiram quase R$1 milhão no que diz respeito a insumos, no que diz respeito à contratação de equipamento, de mão de obra, ou seja, então, são números que, digamos assim, são vultosos, né? E que nós vamos apresentar à população, convido inclusive até vocês, no dia 29 de julho, na CDL, às 15 horas, né? Como fui convidado aqui, quinta-feira, estaremos aqui às 12 horas, abordando alguns elementos básicos no que diz respeito ao pingo. Mas, de forma geral, nós vamos falar de tudo e entregar o relatório final, abordando todo o período do Cidade Junina, o período durante e depois, dia 29 de julho. Professor Léo Vigildo, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos do programa de hoje. Vonúvio. Boa noite a todos, até amanhã. A gente se encontra amanhã. Uma ótima noite, até lá.